Meu nome é Fagner Dantas e esse aqui é o Prazer em Conhecer LIP, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. E hoje nós estamos retomando nosso diário de leitura desta grande obra, Por Quem os Sinos Dobram, do Ernest Hemingway, publicado em 1940. Esse aqui é o nosso cantinho, nosso lugar aqui, nosso centro de discussão de leitura, de reflexão sobre leitura. Então, se você também é um apaixonado por leitura, uma apaixonada por leitura, se você entende que os livros têm um poder de transformação das nossas vidas, têm o poder de nos tornar pessoas melhores, então se agregue aqui à nossa comunidade, se agregue aqui ao Prazer em Conhecer LIP, se inscreva aqui no canal, acione as nossas notificações, porque a gente sempre coloca vídeo normalmente domingo ou sábado, aqui no canal, e também acompanhe a gente lá no Instagram. Nós temos a nossa conta Prazer em Conhecer LIP, né, o @Prazer em Conhecer LIP, e lá o papo costuma ser diário sobre literatura, sobre livros, sobre leitura e todos os assuntos correlacionados a bons livros. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se você se interessa por esse tipo de assunto, se sinta convidado, convidada a fazer parte aqui da nossa comunidade, ok? Então, vamos seguir aqui com o nosso diário de leitura. Lembrando que a gente já iniciou o diário de leitura desta obra na semana passada, foi o nosso vídeo de domingo, lá no canal do YouTube, e a ideia é colocar sempre os vídeos de diário de leitura na sexta-feira à noite, né, e deixar o vídeo de domingo de manhã para ser o vídeo nosso natural, de discutindo livros, resenhas e assim por diante. Então, sempre diário de leitura vai estar na sexta-feira à noite e o nosso vídeo normal no domingo pela manhã. E lembrando que amanhã, domingo, nós teremos a nossa resenha sobre nossa primeira leitura de 2026, que foi A Vida Peculiar de um Carteiro Solitário, do Denis Thériault, um livro que parecia bem simples, mas no final fica bem estranho, vamos dizer assim, bem bizarro, e a gente vai falar sobre isso no vídeo de amanhã. Mas hoje temos uma jornada aí pela segunda parte do nosso diário de leitura do Por Quem os Sinos Dobram. Então a gente está retomando a história no ponto onde nós paramos lá na última sexta-feira, né, que foi nosso último dia de leitura, sexta-feira da semana retrasada, porque essa semana nós passamos toda ela pelas manhãs lendo Por Quem os Sinos Dobram. Até porque esse calhamaço, né, a gente pode ver que é um livro de mais de 500 páginas, esse calhamaço será lido sempre nas nossas leituras matinais, né? A gente tem o costume de, acordando ali por volta de 5h15, guardar essa primeira hora do dia, né, até as 6 horas, para fazer uma leitura de um calhamaço. Normalmente a gente dedica esse horário pela manhã para a leitura de calhamaço. E é o que nós estamos fazendo Por Quem os Sinos Dobram. E nessa semana foi muito bom, porque nós conseguimos, de fato, ler durante todos os 5 dias, durante as 5 manhãs, e vencemos aí 89 páginas. Lembrando que nossa meta de leitura, né, durante a semana, nossa referência de leitura, são de 50 páginas, né, 10 páginas por dia. Então, nessa semana, particularmente, nós lemos aí 89 páginas. Então, foi uma semana bastante produtiva para a leitura desse grande romance. E o que ajuda muito isso é a linguagem do romance. De fato, o Hemingway, ele tem uma linguagem muito precisa, muito direta. Ele não se perde muito aí em devaneios, em tergiversações. E a gente até, quando estudamos um pouco a biografia do Ernest Hemingway, a gente identificou que isso vem do seu primeiro trabalho como jornalista, ainda no Kansas City Star, o primeiro jornal que ele trabalhou, muito jovem, e ali tinha o diário, né, o manual do jornal, que falava sempre em frases curtas, frases muito objetivas, e ele trouxe isso para o seu estilo de leitura, que afinal de contas, um excelente estilo, porque o levou ao Prêmio Nobel de Literatura em 1954. Então, vamos aí pular já para o nosso diário de leitura, na segunda semana de leitura. Já estou aqui com a nossa água, já estou aqui com o nosso roteiro. Vamos seguir então para falar um pouquinho dessa segunda semana. Então, nosso quinto dia de leitura foi o dia 19 de janeiro, e ali nós iniciamos o capítulo 2, né, dessa obra. Ali nós temos que o Robert, o Anselmo e o Pablo, que foram os personagens que nós deixamos no final da semana retrasada, né, sendo que o Robert Jordan é o nosso protagonista. Então, Robert, o Pablo e o Anselmo e o Pablo, dois locais, né, que estão ali ajudando, né, de alguma maneira apoiando o Robert e a sua causa na Guerra Civil Espanhola. Esse é o nosso cenário, nós já explicamos isso lá no vídeo 1. E nós estamos então retornando, né, eles estão retornando para o acampamento do Pablo. Né, o Pablo é o local ali, é o chefe local, vamos dizer assim. Eles estão voltando para o acampamento. Lá no acampamento, chegando, eles encontram Rafael, né, mais um personagem aí que se agrega aí ao nosso universo,
E o Rafael é um cigano, né? Esse é um detalhe interessante que a gente vai voltar a falar sobre isso. E o Rafael, vendo o Robert Jordan, que é claramente uma pessoa de fora, né, um estrangeiro, lembra do Kashtkin, que já foi um personagem citado lá na nossa primeira semana, sendo esse companheiro também estrangeiro, que tem ajudado os rebeldes na Guerra Civil Espanhola contra o governo espanhol, do ditador Franco. Então, ele lembra do Kashtkin e lembra como sendo o Kashtkin sendo uma pessoa extremamente corajosa. Então já é a segunda vez, tanto o Pablo quanto agora o Rafael se refere ao Kashtkin como uma pessoa corajosa, sendo que o Kashtkin morreu, né, como o Robert Jordan explicou na semana passada. Uma outra personagem que aparece agora, também que será importante, é a Maria. Maria é uma jovem que aparece lhe dando alguma comida para eles, e eles comentam, né, os homens comentam que Maria estava naquela operação de explosão do trem. Também foi comentada lá na primeira semana de leitura, e na explosão do trem eles encontraram Maria, me parece que ela estava ali no trem, e foi vamos dizer assim, absorvida, né, acolhida pelo bando do Pablo depois da operação do trem. Percebe-se que Robert e Maria trocam olhares, então tudo leva a crer que vai haver aí um envolvimento amoroso entre Robert e Maria. E também eles ficam sabendo quantas pessoas tem ali no bando, né? São 7 homens e 2 mulheres. Maria e a mulher do Pablo, que a gente vai descobrir quem é, mas que eles já dizem que é uma mulher muito durona. E finalmente eles discutem ali sobre armas, e o Robert Jordan demonstra que ele conhece tanto de armas como conhecia lá de cavalos, né? Lembrando o teste que o Pablo fez com ele lá na nossa primeira semana de leitura, sobre se ele conhecia ou não cavalos. Ele mostrou que conhecia e passou, vamos dizer assim, no teste do Pablo. E aqui ele fala muito sobre armas, né? Eles comentam sobre armas, sobre metralhadoras, e o Robert Jordan parece ser uma pessoa também bastante entendida no campo das armas. Então esse foi um pouco da primeira semana, desse primeiro dia, da segunda semana. Então nós lemos da página 39 à página 52. Foram 13 páginas dentro aí da nossa média, né? Nossa referência de 10 páginas por dia. O sexto dia foi o dia 20 de janeiro. No dia 20 de janeiro, iniciamos a conversa, continuamos ali se não me engano, capítulo 2, né? Estamos ainda no capítulo 2. E a gente fica sabendo que a mulher do Pablo, ela lê mãos. Ela é, como é que se diz, né? Quiromante, né? Lê a mão das pessoas, lê a palma das mãos das pessoas. Isso tem uma referência também com a questão dos ciganos, né? Então o Rafael é cigano, a mulher do Pablo lê mãos, então me parece que tem ali algum tipo de comunidade de ciganos nessa região da Espanha, talvez. A gente vai descobrir isso ao longo do romance. E me lembrou muito, o fato dela ler mãos, me lembrou um conto fantástico do Machado de Assis, A Cartomante. Então, se você não conhece ainda esse conto, A Cartomante, tem várias coletâneas de contos aí do Machado, também tem na internet facilmente. É um conto delicioso, um dos melhores que eu já li, do Machado de Assis, nosso grande escritor Machado de Assis. Bom, um novo personagem também aparece aí, um personagem que parece bastante importante, que é mencionado ali pelo bando, que é o El Sordo. El Sordo parece que é um chefe também, uma outra figura proeminente ali dentro, que vai ser mencionada ao longo dessa nossa segunda semana de leitura, mas não aparece. Então já fica aí o gancho narrativo, né? Quem é o famoso El Sordo? Quem será esse cara, né? O que esse cara representa ali para aquela causa, né? Então vamos adiante ver o que é que esse cara representa, sabendo que ele foi, junto com o Pablo, os responsáveis pela operação da explosão do trem, né, que é sempre mencionado aqui desde a nossa primeira semana. Bom, Robert então conhece, eles entram na caverna, eles têm uma caverna chegando no acampamento, os homens ficam, aquela comunidade, né, aquele bando, eles ficam abrigados numa caverna. Então chegando nessa caverna, o Robert vê a mulher do Pablo e começa a ter a primeira impressão que ele tem dela é que ela é uma pessoa realmente muito firme, né? muito durona, como se dizia. E é interessante que ele já coloca que ele, à primeira vista, já confiou nela. Lembrando que lá atrás ele falava, né? Uma das coisas mais difíceis da guerra é saber em quem confiar. E ele aqui, talvez por instinto, de imediato, ao conhecer a mulher do Pablo, ele já, instantaneamente, assim, essa é uma pessoa em quem eu posso confiar. Quando fica sabendo da missão do Pablo, do Robert, que é explodir a ponte, né? Nós também já discutimos anteriormente, a mulher do Pablo também não gosta dessa ideia, né? Ela entende que o ideal seria explodir um outro trem, porque eles já estão ficando sem mantimentos ali. Isso explica um pouco também aquela situação que nós vimos na primeira semana de leitura, do Robert comendo agrião, né? Ali, ele parado no rio, viu um pé de agrião, limpou o agrião ali, rapidamente comeu, com fome, né? Então, essa ideia da falta de mantimentos parece que está rondando
as tropas rebeldes aqui. Então, esse é um ponto importante. Então, a mulher do Pablo, que a gente ainda não sabe o seu nome, né? Ela é apenas mencionada como mulher do Pablo. Ela disse que o ideal não seria explodir a ponte, mas sim explodir um outro trem para captar mantimentos, porque os deles já estão acabando. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que a missão do Robert Jordan é explodir a ponte para impedir o acesso, aí, né, a chegada de forças do governo quando houver um grande ataque que está sendo planejado. Bom, a mulher de Pablo também comenta com Robert Jordan que Maria passou por maus bocados. Não se explica exatamente o que é isso, mas é uma mulher que passou por maus bocados. Lembrando que ela veio lá, ela estava provavelmente no trem, ou estava em algum acampamento, que as pessoas estavam sendo transportadas pelo trem que foi explodido, né? E que ela foi abrigada ali pelo bando do Papa. Então, me parece que a Maria sofreu aí alguns maus tratos, ela tem uma história de vida bem complicada. E a mulher do Pablo pede para que Robert Jordan, porque ele já percebeu a troca de olhares entre eles, que ele cuide bem da Maria. E, de fato, que ele até, se possível, leve Maria embora quando ele for embora, porque o Pablo, né, ela é a mulher dele, né, o marido dela, o companheiro dela, também gosta da Maria. Então isso pode gerar aí um conflito entre eles. Ela lê, e isso é um ponto fundamental. A mulher do Pablo, sabendo, né, ele está ali sabendo que ela lê mãos, ela lê a mão do Robert. E ela vê alguma coisa nessa leitura das mãos, e ele pergunta: o que você viu? Ele diz: nada, não vi nada. Ou seja, mais um gancho narrativo aí pra gente. Né? Tá marcadinho lá com nossa caneta verde. Já expliquei lá no nosso primeiro vídeo o uso, né, das cores das canetas para poder marcar os nossos livros, e tá lá marcado como o verdezinho do gancho narrativo. Né? Essa coisa de o que foi então que a mulher de Pablo leu nas mãos de Robert Jordan. A gente vai, imagino eu, que a gente vai ficar sabendo em algum momento. Ela fala ainda da capacidade do grupo do El Sordo. Né? Ele pergunta: quantas pessoas estão aqui? Né? Além do grupo do Pablo, quem mais pode ser trazido para a causa? Ela comenta então do grupo do El Sordo, que teria 8 homens, e que eles podem mobilizar até 50 homens armados. Só que essa mobilização seria mais fácil se eles fossem fazer uma operação como a do trem. Porque a operação do trem, como tem mantimentos, tem armas, tem tudo, eles conseguem um ganho imediato. E a da ponte eles não teriam como justificar, né? não teriam como mobilizar tantas pessoas para um caso como o da ponte. Então aí fica sempre essa disputa aí entre a forma mais imediata de benefício, que é capturar, explodir e roubar um trem, ou a forma mais estratégica, que seria essa ponte que o Robert Jordan tem a missão de explodir. E por isso precisa do apoio do grupo do Pablo. Vamos aí para o capítulo 3. Finalizamos o capítulo 2, vamos para o capítulo 3. E vemos que o Robert e o Anselmo voltam lá para a ponte para poder analisar a situação da ponte. E no que eles estão avaliando a ponte, passam alguns aviões por cima das cabeças deles, e o Anselmo fica na dúvida: será que esses aviões são republicanos, né? São do grupo dos rebeldes? São aviões do governo? Os aviões são claramente do governo. Mas o Robert Jordan, para não derrubar o moral, né, das tropas, ele sempre fala que os aviões são republicanos. Então, novamente, aquela ideia de que na guerra nada é o que parece. Né? O Robert Jordan está claramente mentindo para o seu, vamos dizer assim, seu melhor amigo, né, seu companheiro ali mais próximo, que é o Anselmo, mas para que não caia o moral do Anselmo nessa guerra. Então ele disse: não, são aviões nossos, não se preocupe, alguma coisa assim. Então é mais uma mentira que é contada, o que parece ser uma tônica aí do romance. Né? A gente sempre volta para essa frase de efeito aí, que é: na guerra nada é o que parece. Anselmo disse, e aí comentando com o Pablo, com Robert Jordan, estão ali os dois conversando, que após a guerra acabar, ele gostaria de caçar, ele gosta muito de caçar. E o Robert Jordan disse que não gosta de fazer isso, não gosta de caçar animais. O que, um detalhe interessante, quando a gente compara com a vida do Hemingway, né? Quando a gente conhece um pouquinho da biografia do autor, isso, a gente faz algumas conexões com a sua obra, e a gente sabe que o Hemingway é um grande aficionado por caça de animais, safaris, caça de veados. Então, assim, ele adora isso fez muito parte da vida dele. É um dos pontos da masculinidade exacerbada, né, que caracteriza o Ernest Hemingway. Então, é interessante ver esse contraponto. Né? O protagonista do seu romance, é uma pessoa que não gosta de caça. E eles falam uma coisa bem interessante também aqui, porque vincula com o título do livro. Então, a gente já viu lá atrás, na primeira semana de leitura, na primeira parte do diário, que o nome no livro, né, Por Quem os Sinos Dobram, remete a um texto de um poeta do século XVII, o John Donne. E nesse poema, nesse texto que ele escreve, que é trazido aqui como uma epígrafe, né, como uma introdução, ali, um texto introdutório lá no livro, é colocado que
Não pergunte por quem os sinos dobram, né? Porque eles dobram por ti. Aquela ideia de que os sinos tocando é o sinal de que alguém morreu. Então a pergunta é por quem os sinos dobram? Né? Quem morreu para os sinos tocarem? E o John Dund coloca, né? Não pergunte por quem os sinos dobram, eles dobram por você também. Porque todos nós fazemos parte da mesma humanidade. Então, uma pessoa que morre afeta outras pessoas. Né? O que acontece com um acontece com todos, essa ideia de comunhão humana. E aqui tem uma passagem interessante, porque eles estão discutindo aquela ideia né, da guerra, de caçar animais, ou de caçar pessoas, né, durante a guerra, você matar pessoas. E um deles comenta, matar um homem que é homem como a gente, eles não gostam. Então, matar uma pessoa que é semelhante a você, eles não gostam, independente de ser inimigo ou não. Essa comunhão humana, essa condição humana, já é um impeditivo para o ato de matar. Então, isso me lembrou muito a relação lá do título. Bom, um elemento também importante são as circunstâncias críticas que parecem galvanizar, parecem tornar mais forte esse elo de amizade que existe entre Anselmo e Robert Jordan. Lembrando que lá no nosso vídeo de 18 livros para 2026, né, que foi o nosso primeiro vídeo da segunda temporada aqui do canal Prazer em Conhecer Lippe, nós falávamos dos nossos livros, né, dos livros que leríamos ao longo de 2026 e comentávamos justamente de por que os sinos dobram. Né? Seria um dos nossos 4 calhamaços, é justamente por que os sinos dobram. Se você quer saber quais são os outros calhamaços e quais são os outros livros que temos o planejamento de ler, eu recomendo que você dê uma olhadinha lá no nosso vídeo aqui de 18 livros para 2026. Mas então, naquela oportunidade, né, naquele vídeo, eu comentava um pouco, apresentava esses livros e fazia algumas previsões, já que são livros que eu não li, eu só podia fazer algumas previsões sobre o que eu poderia encontrar nesses livros. E uma das previsões que eu fiz para o Por Quem os Sinos Dobram é que haveria a morte de um grande amigo do protagonista. Eu imaginava que o Ernest Hemingway poderia ir por aí para dar um tom de drama no seu romance. E eu, pelo que a gente está vendo aqui da união entre o Robert Jordan e o Anselmo, talvez o Anselmo seja esse grande amigo que ao longo do romance aí vai talvez ter uma morte trágica, o que certamente será um momento muito traumático para o Robert Jordan. Ou não, né, já que ele fala tanto de que ele não tem relações com ninguém, não tem laços com ninguém, não deve ter laços com ninguém. Vamos ver isso lá na frente, na realidade. Bom, um outro ponto interessante dessa discussão aqui é quando eles começam a falar sobre Deus. O Robert e o Anselmo estão discutindo ali, estão naquele retorno da vigília, melhor, estão naquela vigília ali na ponte, né? E aí eles começam a falar sobre Deus e essa questão da matança, né, de matar homens. E em algum momento o Anselmo comenta, diz, eu já matei muitas pessoas, mas espero ter matado pelos motivos certos para poder ser perdoado. E o Robert Jordan pergunta, perdoado por quem? Aí eu falei assim, rapaz, eu não sei, porque já que Deus morreu, quem é que vai nos perdoar agora? Então essa ideia, né, de não ter ninguém, não ter quem, vamos dizer, faça um julgamento final sobre os seus atos, é interessante porque acaba juntando duas situações. Dostoiévski, dois grandes autores, melhor dizendo, Dostoiévski e Jean-Paul Sartre. Porque quando o Anselmo comenta isso, né? Espero ter matado pessoas, mas espero ter matado pelos motivos certos para poder ser perdoado. E o Robert Jordan pressiona, mas perdoado por quem? Por Deus? Ele diz, Deus já não existe. Então eu não sei quem vai me perdoar. Me lembrou muito aquela famosa frase do Ivan Karamazov, em Irmãos Karamazov, do Dostoiévski de 1870, que ele fala, se Deus não existe, tudo é permitido. Então essa é uma das grandes questões, das grandes frases de Dostoiévski, da sua grande obra, da obra de Fyodor Dostoiévski, é justamente essa ideia de se Deus não existe, tudo é permitido. Então se não existe uma moral transcendental, o homem pode fazer o que der na telha, pode fazer tudo que ele quiser. Então está um pouco aí dentro dessa linha do que está sendo discutido aqui entre o Robert Jordan e o Anselmo. E o outro ponto é que o Anselmo diz, já que Deus morreu, os homens têm que ser responsáveis. Eu sinto falta de Deus, mas os homens, já que ele não existe, têm que ser responsáveis pelos seus próprios atos. Então isso também me lembrou um outro grande autor, que é o Jean-Paul Sartre, né, o patrono, aí, um dos grandes nomes da teoria do existencialismo, que diz, né, que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Né? Não existe um algo transcendental, não existe um sentido da vida, um roteiro pré-estabelecido da vida que define o que a gente deve fazer. Nós definimos o que nós devemos fazer. Então nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então o nosso querido Ernest Hemingway, em poucas frases ali, em poucas linhas, juntou aí dois grandes nomes da literatura mundial, Dostoiévski e Jean-Paul Sartre. Bom, um outro interessante diálogo aqui se refere à questão do comunismo e da relação de forças de trabalho. Por quê? Obviamente nós temos ali um grupo que pode ser associado com o comunismo,
Isso vai ser discutido mais à frente, até num outro diálogo com Maria, entre Robert e Maria. Mas o fato é que nós temos um grupo de rebeldes contra um grupo do ditador espanhol. Então, seria como se fosse, guardadas as devidas proporções, uma luta de trabalhadores contra grandes proprietários. E o Anselmo comenta, se eu capturasse um grande proprietário, eu não o mataria. Eu obrigaria ele a trabalhar, para ele sentir o que eu sinto, né, como explorado. E o Robert Jordan discorda. Ele diz assim, se você apenas capturar e não matar, você corre o risco dele se libertar e ele lhe escravizar novamente. E aí vem uma frase interessante do Anselmo, né, refletindo sobre isso. Ele diz assim, mas ódio só gera ódio. Ou seja, se eu matá-lo, ele amanhã, depois da sua família, as pessoas vão começar a tentar me matar também, eu vou tentar matar a família dele. Ou seja, vira uma espiral, né, uma espiral, melhor dizendo, uma espiral de ódio, né, um ciclo vicioso de ódio, um ciclo infinito de ódio. Então, ódio só gera ódio. Achei muito interessante isso ter vindo justamente do Anselmo, que parece ser um velho guerrilheiro, né, um homem aí de muitas lutas, de muitas batalhas. E aí vem a pergunta. Robert pergunta para o Anselmo, né, depois dessa conversa sobre matar ou não, né, matar o seu inimigo ou não. Robert pergunta se ele já participou de muitas guerras, se participou de muitas batalhas. E é interessante que ele diz que não, né, que ele não saberia como agir na hora de uma batalha. E o Robert coloca assim, não se preocupe, que eu vou te ajudar. Se isso acontecer, eu estaria ao seu lado lhe ajudando. Então, reforçando novamente aqueles laços de amizade entre o Robert Jordan e o nosso Anselmo. Uma outra vem aí, depois dessa conversa entre o Robert e o Anselmo, até quando ele fala isso, né? Ah, não, Anselmo, não se preocupe, eu vou lhe ajudar. Vem um elemento que eu acho que é bem característico desse romance, que é o conflito interno do Robert Jordan. Isso é muito explorado pelo Hemingway. Porque a gente já viu que isso já aconteceu lá no nosso primeiro vídeo, nossa primeira parte da leitura, e agora acontece novamente. Porque o Robert Jordan, depois dessa conversa com o Anselmo, ele sente remorso do que, de repente, alguma ação dele, essa ação de explodir a ponte, por exemplo, pode trazer de consequência para aquelas pessoas. Para o próprio Anselmo, para o Pablo, para o seu bando, para Maria. Então ele sente remorso por isso na sua cabeça. Mas, ao mesmo tempo, já vem aí a recriminação, a autorrecriminação. Ele diz, não pense nisso. Todos são peças numa engrenagem muito maior. Você não é nada, o Anselmo não é nada, Pablo não é nada, Maria não é nada. Todos são peças numa grande engrenagem de transformação do mundo. Então veja que é sempre esse conflito, né, do homem com o guerrilheiro, né, do coração com a mente. Então esse conflito parece que vai nos acompanhar aí ao longo de todo o romance, muito bem construído, muito bem elaborado pela escrita talentosíssima do Ernest Hemingway. No que eles estão ali, né, conversando e voltando para o acampamento, eles encontram um sentinela. Né? No primeiro momento tem até um susto, né? Quem está lendo até acha que pode ser um guarda ali, um soldado, mas na verdade é um sentinela do próprio bando, que é o Agostinho, que pergunta uma senha, eles não sabem, também o Agostinho também não sabe qual é a senha, então vira uma galhofa, fazer uma brincadeira entre eles. Mas o fato é que o Agostinho é parte do bando lá do Pablo. E aí vem novamente aquele outro elemento que se repete ao longo do romance, que é na guerra, nada é o que parece. O Agostinho, vendo a dinamite que estava com o Robert Jordan, pergunta, essa dinamite é para explodir a bomba? Ou é para explodir a ponte? O Robert Jordan diz, não estou sabendo nada de explodir ponte. Ou seja, mentindo claramente para o Agostinho. Mentindo porque ele entende que é necessário aquela mentira. Mas, independente disso, do que ele fala, o Agostinho não acredita nele. Ele sabe que aquela dinamite é, sim, para explodir a ponte. E o Agostinho lembra, vendo a dinamite, o Agostinho até fala com o Robert Jordan para dizer assim, olha, protege essa dinamite, né? Protege essa dinamite das pessoas. Alguém pode estar de olho nessa dinamite. E o Robert, naquele momento, né? Mas quem estaria de olho? Você estaria de olho? Ele disse, não, eu não. Mas fica de olho, guarda essa dinamite aí para outras pessoas podem querer usar essa dinamite. Quando ele está voltando com o Anselmo, eles começam a discutir ali e dá a entender que quem o Agostinho estava pensando no próprio Pablo. Porque Pablo já vinha dando demonstrações de que estava se afastando da causa. Então, ele poderia ser um possível traidor. Então isso parte até um pouco da percepção dos próprios companheiros do Pablo, que é como fica claro aí nessa conversa entre os dois, né? E nesse papo do Agostinho de proteger essa dinamite. E o Robert Jordan e o Anselmo depois conversando de proteger de quem? Provavelmente do Pablo, né, que já está sendo visto aí como um possível traidor. E nesse ponto até o Robert Jordan menciona com o Anselmo se não seria o caso eles procurarem uma outra pessoa, um outro grupo, para poder ajudá-los. E o Anselmo disse que nem pensar, porque aquela região ali é do Pablo e do El Sordo. Novamente o El Sordo aparecendo aqui.
né, e que eles não conseguiriam fazer nada, não conseguiriam arregimentar outros homens para fazer a operação, porque aquela área ali é controlada por eles dois. Finalizamos então nosso segundo dia, e aí lemos da página 53 à página 81. Esse foi o dia que nós lemos bastante, lemos 28 páginas, quase o triplo da nossa referência de 10 páginas por dia. Então foi um dia bastante, uma manhã bastante produtiva. Nosso sétimo dia foi o dia 21 de janeiro, né, e começamos já com o início do capítulo 4. No capítulo 4, Robert Jordan e Pablo, eles voltam, não, Pablo não, Robert Jordan e Anselmo, né, que estavam ali fazendo a vigilância da torre, da ponte, voltam para o acampamento e se encontram com os outros membros e começam a ter os nomes dos outros membros, né. A gente já conheceu o Pablo, né, o Anselmo e o Robert Jordan são de fora, né, o Robert Jordan é o estrangeiro que está ali apoiando, né, é um soldado americano apoiando aquela causa. O Anselmo é um local, mas não é daquela região. E eles conhecem os outros membros do bando do Pablo, né? Então, Pablo, Maria eles já conheciam, Rafael já conheciam, e ficam sabendo o nome da mulher do Pablo, que é Pilar. O outro nome do outro companheiro que está ali também é o Primitivo. Tem também o Andrés, e tem o irmão do Andrés, que a gente não sabe ainda o nome, mas que a gente começa então a já começar a conhecer ali os membros daquele grupo. E aí vem um dos maiores momentos de tensão do romance até agora. Para mim, o maior momento. Vou até tomar um golinho d'água aqui, porque esse merece aquela atenção especial. Quando eles estão reunidos ali, Robert Jordan, Anselmo e o bando do Pablo, com todos na caverna, eles comentam que, né, começam a falar do apoio que vão precisar daquele grupo. Então ele fala assim, olha, então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então contamos com seu apoio, Pablo. E o Pablo disse que não vai participar da explosão da ponte. Ou seja, tudo que se construiu do romance até agora, né, toda aquela operação, todos aqueles contatos, tudo que foi dito até aquele momento, né, naquela hora ali tem um ponto de encruzilhada. Porque o Robert disse, não, agora vamos então preparar a operação. E o Pablo disse, nós não vamos fazer isso. Não vamos fazer, porque se explodir essa ponte vai trazer o governo para cá, vai nos tirar daqui. Aquela mesma história que ele já tinha dito antes, mas que ele tinha voltado atrás e tinha dito que iria apoiar a ação. Agora ele está afirmando que ele não vai apoiar a ação. E aí há claramente um momento de tensão aí, porque o Robert Jordan já avançou demais, né? Já revelou coisas demais. Então chega-se a pensar, o próprio Robert Jordan chega a pensar até em matar o Pablo, ele coloca até a mão na arma ali e tal. Há um momento realmente de tensão, e esse momento de tensão ele vai ser catapultado, ele vai ser ampliado quando o Robert Jordan procura apoio em quem? Na mulher do Pablo, porque ele tinha visto que a mulher do Pablo era uma figura proeminente ali, uma figura que tinha o respeito dos outros, né, pela sua atitude, pela sua postura, e ele tinha sentido que ele podia confiar naquela mulher. E ele vira e diz, o que é que você acha, Pilar? Né? Ele pergunta, e você, o que é que você acha? Aí a Pilar, surpreendentemente, se coloca contra o Pablo e diz que sim, que ela irá apoiar, que ela irá ajudar o Robert Jordan na operação da ponte. Evidentemente o Pablo explode, diz, pois eu é que mando aqui, eu que mando aqui dentro, eu que defino as ações. Aí a Pilar passa o carro por cima do Pablo. Você é um beberrão, você é um idiota, você não serve de nada, você é um inútil. Então a tensão só cresce ali. O Robert com aquela situação, né, de ter que tomar uma atitude mais drástica. Fato é de que no final das contas a Pilar ganha a discussão, o Pablo segura as armas e a contragosto reconhece a liderança da mulher. Então esse realmente para mim foi o maior momento de tensão do romance até agora, muito bem construído pelo Ernest Hemingway. E ainda tem um joguinho de palavras bem interessante aqui, né, que o Pablo está dizendo que a ação em si do Robert Jordan, a ação de explodir a ponte é uma catástrofe. Então ele fala a Pilar, ele coloca aqui, ó, a Pilar diz que ele é um covarde por não querer ajudar a nação, e ele fala, não é covardia reconhecer que a ação dele, o Robert Jordan, é uma estupidez. E aí a Pilar responde, e não é estupidez reconhecer que a sua ação é uma covardia. Então essa frase aí encerra o papo, Pablo se dá como vencido e recolhe as armas. E só que um detalhe, essa nova frustração do Pablo é mais uma peça, é mais uma pedra numa possível traição dele. Então será que Pablo, com tudo isso que está acontecendo, com todos esses reveses que ele vem tomando, ele não vai ser um X9? Ele não vai ser o cara que vai entregar o bando e abandonar a causa? Fica aí a dúvida. Então
foi o nosso final do nosso terceiro dia, né? Foram lidas da página 82 à página 96, ou seja, 14 páginas lidas aí no terceiro dia. Vamos aí para o nosso dia 8, né? Eu menciono o terceiro dia desta semana de leitura, mas ao longo do início da nossa leitura, já estamos aí no nosso 8º dia de leitura, dia 22 de janeiro. Nesse dia, ainda estamos ali naquele capítulo. Após essa discussão, né, foi um momento alto ali, um momento mais tenso do livro até então, Robert vai para fora da caverna e naquele momento o Rafael também sai. O Rafael, o cigano, o Rafael também sai ali, tá? Conversa com ele e pergunta: por que você não matou o Pablo? E ele disse que até teve vontade de acontecer, mas que ele achou que o momento tinha passado. E aí o Rafael dá uma resposta interessante: diz, não, você tem que criar, provoque o momento. Provoque o momento. Isso me lembrou até aquela música do Geraldo Vandré, né? A famosa quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Né? Então, e esse é um detalhe interessante também, porque a gente já viu isso antes, né? Como o Robert Jordan tem essa maneira mais de deixar as coisas acontecerem, não agir de maneira tão impulsiva, não provocar as ações, mas deixar, né, se guiar ali pelo que vai acontecendo, pelo desenrolar natural das coisas. Esse é um ponto que até menciono aqui, de não provocar os eventos, e sim contar com ele, né, contar com a situação, assim, o fluxo normal dos eventos. Me lembra novamente o nosso Meursault, lá do Estrangeiro. Né? Não só a desconexão que parece existir do Robert Jordan com as grandes causas, isso a gente já discutiu lá no primeiro vídeo, mas essa coisa de não vou provocar nada, vou deixar as coisas seguirem seu curso normal. Me lembrou muito aquele tanto faz do Meursault. Né? Para quem conhece o Estrangeiro, e aqui a gente no canal Prazer em Conhecer Lipe, a gente já discutiu bastante aqui a obra O Estrangeiro de Albert Camus, um livro fantástico de 1942. Então fica aqui também outra recomendação, se você quiser dar uma olhada, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Estrangeiro, tem 3 vídeos aqui no nosso canal sobre essa grande obra da literatura mundial, O Estrangeiro de Albert Camus, de 1942. Robert, então, depois da discussão com relação a não provocar as coisas, né, e deixar as coisas acontecerem naturalmente, ele ainda pensa ainda que não faria sentido matar o Pablo, porque seria um risco desnecessário. E a missão dele é explodir a ponte. Ele foca nisso. Eu não vou correr isso, eu não vou fazer nenhuma ação que possa comprometer a minha missão principal. A minha missão principal é explodir a ponte. Chegamos aí no capítulo 6 do nosso livro, e o Robert voltando para a caverna. Depois desse papo ali, né, com o Rafael, ele volta para a caverna, a tempo de ouvir a Pilar conversando com a Maria, dizendo que vai procurar El Sordo, porque o El Sordo já deveria ter aparecido lá no acampamento. Ele não apareceu, se ele não aparecer, eu vou procurá-lo. Quando ela vê que o Robert está ali chegando, né, o Robert Jordan, ela meio que desconversa e fala da Maria: Robert, você não acha que a Maria é muito magra para você? Meio que já percebendo que os dois estão, né, tendo ali algum tipo de interesse. E o Robert, não, ela é muito bonita. Então a coisa foi meio para dar uma quebrada, né, naquela história do El Sordo. E aí começa a haver um papo entre Maria, Robert e Pilar. E esse papo gira em torno da questão da causa, né, das motivações políticas daquela ação. E a Maria pergunta para Robert se ele é comunista. E o Robert diz que não, que ele é antifascista. Ele está ali lutando contra a causa do fascismo representado pelo governo espanhol. E aí a Maria fala que o pai dela era republicano, né, contra o governo do Franco. E por isso levou um tiro. Né? E aí o Robert Jordan também fala que seu pai e seu avô também eram republicanos. Nesse ponto eu fiquei na dúvida, né, se ele falou com ironia ou não. Por quê? Porque nos Estados Unidos existe uma dicotomia entre republicanos e liberais. Sendo que os republicanos seria o que seria relacionado aí com os conservadores, com um lado mais à direita do espectro político, e os liberais seriam vistos mais com um aspecto mais à esquerda, lá nos Estados Unidos. Né? Então, não sei se ele falou republicanos ironicamente, porque os republicanos certamente estariam contra os rebeldes espanhóis. Ou se de fato ele falou no sentido de republicanos, no sentido de alguém que defende a república, né, contra a tirania. Então, pode ser também nesse sentido. Um detalhe bom, importante aqui, muito, muito tocante aqui, é que a Maria pergunta se o pai, melhor dizendo, a Pilar pergunta se o pai de Jordan ainda está vivo, né, ainda está atuando nos Estados Unidos. Ele diz que não, que ele tirou a própria vida. Então esse detalhe, que já seria um detalhe marcante, se torna ainda mais marcante quando nós conhecemos a vida do Ernest Hemingway e sabemos que o seu próprio pai também tirou sua vida e que os irmãos, né, os filhos desse pai, muitos deles também
seguiram esse mesmo caminho, inclusive o próprio Ernest Hemingway. Né? Isso só reforça a necessidade de a gente fazer um vídeo especial só sobre a biografia do Ernest Hemingway, que tem muita coisa que se conecta aqui com o nosso romance. Seguindo adiante, essa informação de que o pai do Robert Jordan também morreu, assim como o pai da Maria, a Maria disse assim, isso nos torna muito iguais. Então isso aproxima ainda mais esses dois personagens. E o Robert pede para Maria, nesse momento, os dois ali estão, né, evoluindo aí para um carinho, para uma relação mais próxima, mas o Robert pede que Maria saia um pouco, porque ele quer conversar a sós com a Pilar. E o que ele quer conversar? Justamente aquela situação tensa que aconteceu antes e a ideia do Rafael, né, de que naquele momento ele deveria ter matado o Pablo. Ele disse que no julgamento dele ele não deveria fazer isso. E ele pergunta o que é que a Pilar acha sobre isso. Será que a atitude dele realmente seria, então, eliminar o Pablo dessa situação, da equação, já que os dois teriam ali um conflito? E a Pilar diz que não, que o julgamento dele foi correto e que Pablo não representa uma ameaça. Aí fica a dúvida, será que não? Né? Alguém que está nessa condição, com esse nível de pressão, querendo tanto abandonar a causa, não seria uma ameaça para os rebeldes? Então, a ver, né? Esse aí foi o fim do nosso dia 8, nosso quarto dia de leitura aqui nessa segunda semana. E nós lemos da página 97 até a página 110. Então foram 13 páginas, mantendo aí um pouquinho acima a nossa referência de 10 páginas por dia. Finalmente, nosso último dia de leituras dessa segunda semana, aqui do nosso diário de leitura, foi o dia 23 de janeiro, né, sexta-feira, onde nós lemos e iniciamos o capítulo 7. O capítulo 7 é dedicado basicamente ao fato de Robert Jordan estar dormindo ali no lado de fora da caverna, num saco de dormir, e durante a noite Maria vai até ele, o que era algo bastante esperado, né? E os dois trocam algumas juras de amor, ali, novamente mentiras de guerra, né? Porque ele pergunta assim, a Maria diz, você me ama? Ele diz, eu te amo. Claro, naquele momento ali é algo completamente momentâneo mesmo, né? Algo completamente circunscrito àquele momento, que é uma pergunta muito genérica, né? Você me ama? Ele diz, não, eu te amo. Então, mais uma mentira de guerra, vamos dizer assim. E os dois passam a noite juntos. Esse capítulo é bastante usado para descrever isso, e obviamente o Ernest Hemingway faz isso com delicadeza, faz isso com algum nível de beleza, ainda que saibamos que essas descrições, essa forma como as mulheres aparecem nos livros do Ernest Hemingway também são um pouco discutidas. E a Maria aqui aparece muito objetificada, né? Inclusive sobre esse aspecto de que ela teria sofrido maus tratos nas mãos de quem ela estava lá na época do trem, né? Lembrando que ela veio daquela operação do trem, então devia estar sob a guarda de soldados aí do governo, então sofreu maus bocados, tanto que ele perguntou, você já fez amor? Ela disse, não, mas já fizeram coisas comigo. Então até essa certa desumanização dessa mulher, né, dessa personagem Maria, que era vista como um objeto, né? Então isso é muito tocante, é muito, muito bem explorado, eu diria, nesse capítulo. Então o capítulo 7 é dedicado aí para sacramentar essa relação amorosa que vai existir entre Maria e o Robert Jordan. Nosso capítulo 8, finalizando aí nossa leitura, nessa segunda semana de leitura, aparece Robert já acordando, já sem Maria, né? Maria já voltou para a caverna, e Robert acorda com barulhos de aviões sobrevoando o acampamento. Muitos aviões. E ele acha aquilo muito estranho, pergunta ao Pablo se é comum aviões sobrevoarem, tantos aviões assim sobrevoarem aquela região, e o Pablo diz que não. E essa informação, essa resposta, deixa ele bastante preocupado de por que está havendo tanta movimentação de aviões militares sobre aquela área. De imediato, ele pede para o Anselmo ir até uma certa estrada, vigiar uma certa estrada, para perceber a movimentação de veículos militares naquela estrada. Então ele pede ele marcar, nesse momento o Anselmo diz assim, eu não sei escrever. Então eles meio que definem ali um código de desenhos para que ele possa apenas contar essa movimentação de caminhões, de tanques pela estrada. Então ele ainda pede que leve o Rafael, porque o Rafael vai saber onde ele vai ficar e aí vai poder amanhã depois, né, mais tarde, render o Anselmo, substituir o Anselmo numa troca de turno para continuar a vigilância dessa estrada. Então está realmente havendo alguma coisa ali, está havendo alguma movimentação que está muito estranha e que isso deixa aí no ar, deixa aí um chamativo, né, um gancho para as nossas próximas leituras. Afinal de contas, a gente encerra essa semana de leituras aqui, encerra essa fase aqui foi na página 124. Então, nesse nosso quinto dia da nossa segunda semana de leitura,
lemos da página 11 até a página 124, aí no total de 13 páginas. Então ainda a gente não fechou o capítulo continua, nós encerramos por aqui e ficamos com essa série de perguntas. O que são aqueles aviões? Se vai haver ou não uma movimentação de tropas? Se o acampamento está ficando cercado? Será que Pablo entregou a posição deles? E, finalmente, será que o tal El Sordo vai ou não aparecer na história? Então essas são as dúvidas que ficam aí para nossa retomada de leitura. Na semana que vem, na segunda-feira, dia 26, a gente retoma a leitura para nossa terceira semana, nosso diário de leitura deste grande livro aqui, deste grande romance, desse grande clássico da literatura mundial, que é Por Quem os Sinos Dobram, do Ernest Hemingway. Então, se você quer acompanhar, quer continuar acompanhando essa leitura aqui, se você está chegando agora e pegou essa segunda parte, obviamente recomendo que você veja a primeira parte. Essa segunda parte aqui nós continuamos a leitura e na sexta-feira que vem, depois de mais uma semana de leituras, na sexta-feira, dia 30, nós vamos colocar nossa terceira parte do diário de leitura aqui do LIP. Obviamente, compartilhando com vocês nossas surpresas, nossas apreensões, nossas emoções lendo essa grande obra do Ernest Hemingway. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixa aqui o like nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo com quem gosta de literatura, com quem gosta de leitura, com quem gosta de Ernest Hemingway. Se alguém já lhe perguntou, se alguém tem alguma curiosidade sobre esse grande autor, Prêmio Nobel da Literatura em 1954, compartilhe esse vídeo. Quem sabe você aí acaba angariando novos fãs de Ernest Hemingway. E, obviamente, fica o convite para que tanto você quanto seus amigos, suas amigas, se inscrevam aqui no canal do YouTube para mais papo sobre livros e também seguem a gente lá no Instagram, porque lá o papo é diário. É isso aí, gente. Espero que vocês estejam aqui no próximo sexta-feira. Lembrando que nesse domingo já vai ter o nosso vídeo normal do canal, discutindo e apresentando para vocês, né, o nosso Vale a Resenha da primeira leitura de 2026, A Vida Peculiar de um Carteiro Solitário. Um livro que parece bem simples, mas que no final dá uma super reviravolta. É isso. Obrigado pelo seu tempo e lembre-se, a busca nos une. Um abraço.